Boa noite, você que está entrando conosco, né? Curte, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal. São palavras que edificam a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar. Seja um seguidor do... Qual o nome dele? SBN. Amém. Siga lá. Amém, Jesus. Amém. Nervoso. Amém. Então, nós estamos na campanha, primeira campanha do ano de 2023, janeiro, uma temporada, firmados na Glória rocha. a Deus. Estamos falando de um ano de maturidade. Deus nos deu essa Aleluia. direção. E nada como ser maduro para ser firmados na rocha. Precisamos para ser maduros. Então, que você venha acompanhar conosco essa temporada. Iremos ler em Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46. A igreja achou? Aleluia. Amém. Então vamos lá. Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve a minha palavra e as pratica. No 48 diz assim: é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, as torrentes deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, é como um homem que constrói a casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Até aqui, pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. É o primeiro dia da temporada e falar sobre alicerce, sobre a rocha, estar firmado na rocha, não é fácil. A palavra de Deus, ela diz que a casa que foi construída, ele teve que cavar profundamente. Ele teve muito mais trabalho do que a casa que começa no chão, do que a casa que começa um quadrado, né? Como antecedeu o Jonathan antes, falando do exemplo da casa onde ele morava. Ela pode estar um quadrado construído, as suas divisão ao meio, e aí havia uma rachadura, como ele falou. A rachadura é só sinal que a casa não estava alicerçada, bem alicerçada. A rachadura é a brecha que tinha assim na nossa vida com Deus, nossa vida espiritual. Se a gente não estiver alicerçado na rocha, a gente pode parecer uma casa, pode parecer uma igreja, pode parecer estar na igreja, mas vai ter rachaduras. E no meio dessa rachadura são brechas que entrarão coisas, entrarão mágoas, discórdia, desentendimento, e em qualquer momento, aquilo, ou uma casa que, quando ele deu o exemplo da viga, que bateu na viga, já caiu as paredes, assim é a casa da pessoa que está às vezes na igreja, apoiada por alguém, pensando em alguém. Quando acontece alguma coisa, pronto, aquilo cai. Nossa vida espiritual cai. Mais ou menos assim, né? Foi bem um exemplo bem legal para a gente entender na nossa vida com Deus como que é, né? E aqui a gente fala da rocha. A rocha, a palavra de Deus, ela fala que a rocha, ela é Jesus. Em Salmos, existem alguns salmos que falam que a rocha é Jesus. No Salmo 71, versículo 3, diz assim: pois tu é minha rocha e a minha fortaleza. Né? Então, Deus antecede, antes de Jesus vir ao mundo, que Ele seria a nossa rocha, que Ele seria aquele, né, a nossa fortaleza, aquele que está lá. Porque a rocha é um exemplo de firmeza, a rocha é exemplo de dureza, a rocha a gente olha uma rocha, passa anos e anos, a rocha está lá. Né? Quando a gente vai para o mar, que tem algumas rochas em volta ao mar,
o mar bate, o vento bate, e a rocha continua lá. As pessoas constroem, os animais constroem suas casinhas, né? Aqueles obeliscos. Tem um monte de bichinho lá. A rocha continua lá, intacta, sem sair do lugar. E assim é a nossa vida com Deus. Então Jesus é a nossa rocha. Jesus é a nossa fortaleza. E nós precisamos entender que Jesus é a nossa rocha. Na palavra diz, ele compara aquele que ouve a palavra e a pratica. E aquele que não ouve a palavra e não pratica. Então quando ele traz essa parábola, quando ele traz esse exemplo, ele está trazendo para nós, igreja. Porque aqui ouve, tanto faz o que pratica ou o que não pratica, mas ele ouviu. E quem ouve a palavra de Deus? A igreja. A igreja é a que ouve a palavra de Deus. Não é? A gente não tem a mesma comparação para Deus, nós, a mesma cobrança, Deus não cobra o mesmo de nós, como aqueles que estão no mundo, que não estão ouvindo a palavra. A palavra de Deus diz, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Quanto mais conhecimento, quanto mais a gente, mais vai ser cobrado. A Bíblia fala também, os que estão lá fora, que há um tempo da ignorância. Deus não vai cobrar daquilo que ele não ensinou. É igual na escola. Jamais a gente vai fazer uma prova e o professor vai dar uma questão naquela prova de uma aula que ele não nos deu. Ele só vai dar da lição que ele passou durante o bimestre, durante o semestre. E aí assim mesmo é Deus. Porque Deus é justo. Ele é justo, ele é justo. E aquilo que ele ensina para nós, ele quer que nós praticamos. E por isso que ele fala, ele dá o exemplo daquele que pratica e daquele que não pratica. Então, aquele que pratica, ele primeiro precisa ouvir. E ouvir a palavra. Porque através da palavra vem a fé. Sem a palavra não vem a fé. Se uma pessoa comum lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sem a revelação do Espírito Santo para ele, isso aqui é um livro histórico apenas. Um livro cheio de história. Quando a gente ouve a palavra, ou lê a palavra, e a revelação do Espírito Santo vem para nós, isso aqui é um livro profético para nós. Isso aqui é Deus falando conosco. Aleluia. É Jesus vindo. E ele era somente uma palavra. Porque em João 1 diz que no princípio ele era o verbo. O verbo é a palavra. E a palavra ela vem de Deus. A palavra também diz, a palavra em Gênesis, que no mundo não tinha nada. Havia um abismo, uma escuridão, não havia nada. E através da palavra que haja luz. Ouve-se luz. Então a palavra de Deus é uma coisa muito forte. A palavra de Deus é uma coisa muito reveladora. A palavra de Deus é que nos liberta. A palavra de Deus é que nos cura. A palavra de Deus é que nos dá direção. A palavra de Deus é que nos salva. Sem a palavra de Deus, nós não estaríamos aqui. Eu tenho certeza que todos estão aqui porque ouviu uma palavra de Deus. Em algum tempo, em algum momento, e você creu. Porque através da palavra vem a fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E através dessa fé você entrou por essas portas acreditando na palavra de Deus. Deus uma vez prometeu alguma coisa para você, a palavra. Deus falou alguma coisa, te deu uma palavra de libertação. Você se tornou livre através da palavra de Deus. Então a gente precisa entender que a palavra para nós é a parte mais importante de um cristão. Eu tenho costume de falar quando eu vou para a igreja. Eu gosto de tudo, óbvio, eu gosto de tudo. Mas a palavra é muito importante. Eu fico na palavra e cada detalhe para mim aquilo é muito importante. Porque é Deus falando comigo. Independente de quem esteja pregando aqui. Se foi um irmão que chegou hoje na igreja, se foi um irmão que já fala há anos, se for o pastor, a pastora, independente de quem está falando. Porque Deus é Deus de palavra. E o altar é dele. Aleluia. E quem fala através da boca de quem está falando é ele. E eu preciso crer nisso. Porque se eu não crer nisso, há uma maldade dentro de mim. Eu preciso que Deus me liberte disso. Porque às vezes a pessoa fala calminho, ou fala com dificuldade. Mas a palavra ela é de Deus. E aí quando a gente vem buscar uma palavra. Porque eu entro necessitada de palavra sempre. Deus nunca deixou eu sair da mesma forma que eu entrei.
E assim a gente vem buscar essa palavra, independente de quem esteja pregando, Deus jamais vai te deixar voltar sem a palavra que você quer. Não a que você quer, mas a que você necessita. Seja um momento de correção na sua vida, nós precisamos de correção, porque o Pai ama a quem ele corrige, a quem ele ama, então ele nos ama, então ele sempre vai estar nos corrigindo, todos os dias da nossa vida. Seja uma palavra de cura, porque diariamente nós precisamos ser curados das nossas frustrações, das nossas achismos, né, das nossas mágoas, dos nossos querer. A gente precisa ser curado. Seja uma palavra de libertação, porque nós precisamos ser limpo, ser lavado. E a palavra de Deus diz que a gente somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! E a gente precisa ser lavado todos os dias, porque todos os dias pecamos no pensar, no falar, no agir. Nós precisamos ser, pela palavra, lavado também. Então nós precisamos acreditar que o céu existe. E a gente só consegue acreditar nisso pela palavra. E a palavra é muito importante. Porque quem foi, eu já falei isso aqui, nunca voltou para nos contar. Mas a palavra de Deus nos relata como é o céu. É verdade. E nos relata que lá nós iremos morar. Nos relata que lá nós iremos adorar e louvar o nome santo de Jesus. Aleluia! Essa palavra nós cremos nisso. Mas o que acontece? Deus nos dá uma palavra. Quando eu cheguei aqui na igreja, primeiro dia que eu vim aqui, eu estava meio bravada, meu marido, e eu não queria. Pô, ele foi de busco, eu vim. E no momento que eu vim, assim, por ser uma igreja pequena, isso Deus me curou, graças a Deus. Eu achava assim, o pastor sabe da minha história, ele vai pregar aquilo que ele sabia do que eu estava passando, da prova, de tudo que eu estava passando. E naquele dia, Deus cuida de tantos os detalhes, ele sabia tanto que eu necessitava de uma palavra naquele dia, que eu cheguei, o louvor já falou comigo. Que o louvor foi aquele: deixa eu te usar para curar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. As irmãs cantando, Deus foi me tratando por dentro. Ali eu entendi, Deus já me falou que queria me usar. E ali na hora da palavra, o pastor ia pregar, e tinha nunca mais ouvi, um visitante. O pastor perguntou se ele queria, e ele quis. Olha, o meu preconceito, que eu já estava assim, o pastor vai falar sobre casamento, porque eu estava passando a prova de casamento. E aí, esse irmão foi, o pastor perguntou, ele falou: não, eu prego. E ele foi pregar. Olha o tratar de Deus nos detalhes. Porque Deus já sabia que se fosse ele, Deus queria falar comigo, mas a minha incredulidade ia me atrapalhar de receber aquela palavra. E quando ele começou a ministrar, eu tinha tido um sonho de uns vendavais. E dentro desse sonho, quando eu acordei, Deus falou assim: o vendaval de Deus é para colocar as coisas no lugar. E esse irmão, quando ele abriu a Bíblia, ele falou exatamente essa frase: o vendaval de Deus é para colocar as coisas no lugar. E aí eu falei: Deus vai falar comigo. E só existia eu aqui, aquele pregador. Pronto, era eu, Deus e aquele pregador. Deus falou poderosamente comigo. Mas quando Deus falou: deixa eu te usar, eu ficava: como que eu vou usar? Sou uma pessoa tímida, eu não sei falar em público, eu não sei português direito. E aí eu fiquei naquilo, mas Deus falou que ia me usar. Amém, Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer isso, eu não tenho coragem, jamais vou pegar no microfone, é a minha palavra. Mas a palavra de Deus fala: vou te usar. Aleluia. E aí foram Deus trabalhando, né? E aí começou, fomos chamados obreiro e meu esposo, líder de casais. De repente, quem era tímida estava no microfone falando, e meu marido falava: o maior milagre que eu vi em terra, em vida, foi você pegar no microfone e falar. E aí eu olhava para ele, aí eu falava a verdade. E o pastor, quando ele dava alguma oportunidade para a gente dar uma saudação ou falar, eu falava: eu não gosto. Ele: para de falar isso. Eu estou falando para você que é meu marido, eu não gosto, eu tenho vergonha, eu sou tímida. E eu ainda continuo tímida, eu ainda tenho vergonha. Eu só deixo Deus me usar. E por mim, eu não estaria aqui. Mas Deus foi uma palavra que Ele me falou. E aí, no meio disso, meu marido faleceu.
E a gente pregava junto. E aí, de repente, era eu sozinha. E aí, agora eu não vou pregar mais, porque ele fala melhor. Ele falava aqui, ó, você sabe melhor a palavra e eu falo. E a gente vai se completando. E a gente ficava nessa, estudando. Aí eu falava, e agora? Quem fala bem é ele, não sou eu. Eu não vou falar mais. E Deus falou, ele só foi uma ferramenta para o teu ministério. Aleluia, E aí eu continuei falando, né, assim, tímida. Aí um dia eu falei assim, meio às vergonhas, falei, não, Deus, é a última vez que eu vou pregar, não quero pregar mais, eu sou muito tímida. E eu bem em cima desse altar, Deus falou assim, você é tímida, mas você dançava músicas até o chão. Era um seguro tchan, amarro tchan, 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 tchan. E eu dançava e não tinha vergonha. E Deus falou assim pra mim, era o tchan, e você não tinha vergonha. Música que não edifica. É verdade. Sabe por quê? Eu não segurei o tchan, porque eu tive 4 filhos. Se eu tivesse segurado o tchan, se edificasse a minha vida, eu não teria esses 4 filhos. Você entende? Chama de pérola de piscina. E aí, eu fiquei, mesmo Deus, eu dançava, coisa que não me edificava, eu não tinha vergonha nenhuma. Senhor, me perdoe, eu falo que eu tenho vergonha, eu não vou falar mais que eu tenho vergonha, embora eu tenha. Eu vou continuar, porque Deus fez uma palavra. E se a gente não focar na palavra, a gente continua, a gente se perde no tempo da fé. Porque a gente começa a perder a fé, porque Deus dá uma palavra. E a gente fica, as coisas vão passando o ano, acabou 2022, às vezes não chegou a palavra que Deus nos deu. E a gente fica o quê? Ai meu Deus, acho que Deus mudou de ideia. Deus não muda de ideia. Deus é o mesmo ontem. Aleluia! Será eternamente. Ele não é vacilante. Ele não é com ondas do mar, que uma hora vai, uma hora vem. Ele é constante. Ele é sempre. Ele é o mesmo. Ele é exato e ele é bom. Aleluia! E assim é Deus. Então a gente fica achando, não, acho que Deus mudou de ideia. Imagina, isso não vai chegar. E aí, o que acontece com a nossa fé? Ela vai diminuindo, ela vai ficando pequenininha, Então, por isso que nós precisamos ir para a casa do Senhor. Porque nós precisamos ouvir a palavra. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha no serviço, sentindo nada de ir no meu setor que eu era. Eu trabalhei o dia inteiro, falei, à tarde, vou lá, vou ali, não vou na tarde. E ela estava necessitada de conversar. Eu falei, olha, muito Deus. E a gente começou a conversar. E eu estava falando para ela sobre o YouTube. Eu não tenho nada contra a gente ouvir pregação do YouTube. Né? Eu explicando para ela que é bom, edifica. Eu lavo a minha casa, eu limpo as minhas coisas. E eu, o tempo todo, eu estou escutando louvor, eu estou escutando uma pregação. Só que o YouTube, ele é um fast food de cristão. Eu quero uma palavra de avivamento, eu aperto a palavra de avivamento. Tem um título lá e eu vou. E ele é bom, edifica, mas aquilo é o que eu quero ouvir. Quando eu venho para a igreja, não é o que eu quero ouvir. Quando eu venho para a igreja, é o que eu necessito ouvir, eu não escolho o que eu vou ouvir. Então é bom, melhor que você escute uma pregação, um louvor, e se edifique naquilo, mas isso deixou os cristãos acomodados um pouco. Ah, não vou para a igreja, vou ouvir uma pregação. Não vou para a igreja, mas vou ouvir no YouTube. Não vou. Então, isso, querendo ou não, nos causa uma enganação. Uma enganação de que eu estou ouvindo a palavra de Deus. Eu estou ouvindo no YouTube. Eu não estou vendo série, ou não estou vendo qualquer coisa ilícita. Não, eu estou ouvindo a palavra de Deus. Isso deixou a gente acomodado. Você acha que se não fosse para nós virmos na igreja, Deus nos mandaria fazer um templo? No meio do deserto, Deus mandou construir um tabernáculo. Para onde? Para a gente adorar, ir na igreja. E através da igreja, de vir aqui, nós temos comunhão. Nós aprendemos com o erro do outro, nós ajudamos o outro, nós abraçamos o outro, nós falamos mal do outro e depois Deus nos corrige e fala, Deus perdoa. Eu falei desse irmão, eu julguei. Deus põe a gente na mesma posição para a gente saber que a dor do outro, como que é, para a gente não aprender a julgar, porque uma coisa que eu falo, eu tenho medo de julgar até no pensamento, porque todas as vezes que eu julguei, uma das coisas que Deus foi me ensinando, quando eu julgava, Deus colocava na mesma situação e logo, assim, rapidinho. Aí eu falava, ai Deus, nossa, fulano, eu falei que fulano, agora eu sei, realmente é difícil. Então eu aprendi.
Então a gente precisa da igreja, a gente precisa ouvir a palavra que Deus quer nos falar. É muito bom ouvir a palavra, eu quero uma palavra de consolo, eu vou lá, aplico. Bom, é bom esse acesso, isso é para isso mesmo, para a gente tirar as coisas singulares e colocar coisas, mas eu não posso substituir isso por vir à casa de Deus. Eu não posso substituir isso para vir visitar a Deus. É igual a gente ter um avô que mora lá em outra cidade e a gente só manda mensagem. Você acha que qual que o vovô vai gostar mais? A mensagem? Ou você chegar, se locomover e ir para outra cidade e chegar lá? Eu acredito que com Deus é a mesma coisa. Eu posso orar, eu posso falar com Deus na minha casa, onde eu passar, mas Deus fica muito contente quando entramos por essa porta. Deus fica muito contente porque eu vim visitar o Senhor. Eu vim dar prioridade. Nesse tempinho eu vim ofertar o meu tempo para Deus. E aqui a gente tem a palavra que a gente precisamos ouvir. A palavra que faz nos lembrar, a palavra do primeiro dia que Deus falou conosco. E essa palavra que Deus falou com a gente no primeiro dia, a gente precisa fitar nela, focar. E depois de tudo que aconteceu, um dia eu recebi uma palavra que eu ia para a África. E eu fiquei assim, como? Não sei falar nem português, quanto mais outra língua. Mas assim, a gente se perde, a gente não precisa saber como. A gente só precisa crer na palavra que Deus falou. E às vezes quando bate qualquer coisa assim, sabe? Você fica pensando, eu não vou conseguir, eu não sei, eu não consigo. Aí eu lembro, eu só preciso crer na palavra, porque o dono da palavra é fiel para cumprir. Ele que falou, não foi eu que pedi, não é a minha fé, não é do tamanho da minha fé. É a palavra. É a palavra de Deus. E através da palavra, quando a gente precisa firmar nessa rocha, quando a gente começa a acreditar na palavra de Deus, a gente começa o quê? Praticá-la. Porque aqui ele fala não de ouvir a palavra. A gente ouve e a gente começa a praticar. A gente não consegue praticar a palavra de Deus sem estar vindo para a igreja. Parece uma insistência. Eu sou das que insiste. Eu sei que tem gente aqui que vai falar, você é chata, viu? Mas eu mando mensagem, nossa, não te vi na igreja, tá tudo bem? Você te ajuda? Por quê? Eu sei a necessidade que é vir para a igreja. Eu sei que se a gente não conseguir estar constantemente na igreja, a gente não consegue estar firmado na rocha. Porque eu preciso ouvir a palavra e praticar. Se eu não escuto, eu não pratico. E se eu escuto e não guardo, eu não consigo praticar. Eu tenho o costume de ensinar as crianças, ouvir, guardar e praticar. Eu faço eles falarem isso 2 vezes. Vamos ouvir, guardar e praticar. Ouvir, guardar e praticar. Eu preciso ouvir essa palavra. Eu preciso guardar essa palavra. Eu preciso praticar. Porque aí vai me firmar na rocha. Firmar na rocha é o quê? Firmado em Jesus. Aleluia. E Jesus é a palavra, como diz o João. Ele é a palavra, é Ele que prometeu, é Ele que é a tua fortaleza, é Ele que é teu refúgio, Ele é teu pastor, Ele é aquele que dá provisão, Ele é a palavra. Então, vem a tribulação, vem a dificuldade. Quem não tem dificuldade? Nós estamos no mundo, onde Jesus falou que tereis aflição. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! Então, a tempestade, a inundação, como algumas traduções estão dizendo, são a parte difícil da vida. As dificuldades, sabe? É olhar, sabe? Os momentos difíceis de deserto, de prova, de vale, que todo cristão passa. Isso não é exclusivo seu, porque a gente tem uns cristãos que falam, ó vida, ó céu, só eu. Não, é para todos. Jesus, que é filho de Deus, veio e passou pelo deserto. Jesus, que é filho de Deus, foi para a prova. E ele foi aprovado. E ele falou que a prova é para nós sermos aprovados. Então, todos nós passamos. Não é exclusivo seu. Uns passa com direção, que é através da palavra, através de vir na igreja. Outros passam cambaleando. Outros entram na prova e ela repete, aí daqui a pouco murmura, vai, não aprende, e Deus coloca de novo na prova. Quando Deus me coloca pela segunda vez na prova, eu falo,
Deus, misericórdia, eu não aprendi. Então me ensina, por favor, me ensina. Porque a prova é para nos ensinar. A prova é para a gente conseguir manter firme na fé. É para a gente ser um pouquinho melhor. É para a gente entender que só Deus é conosco. É para a gente entender que nas dificuldades Ele nunca nos abandona. E aí a gente precisa estar afirmado nessa palavra, nessa rocha que é Jesus. E Jesus vem. Jesus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não escuto a palavra de Deus, eu não tenho fé. Se eu não tenho fé, eu não agrado a Deus. Por quê? Porque se eu não escuto a palavra, eu não tenho fé para viver a palavra, para permanecer na palavra, e eu desagrado a Deus. E a palavra de Deus diz também que a alegria do Senhor é a nossa força. Oh, glória! Se a alegria do Senhor é a nossa força, se eu não agrado a Deus, eu sou um cristão fraco. Eu sou um cristão difícil. Eu sou um cristão murmurento. Então eu preciso de ouvir a palavra, aumentar a minha fé, porque ninguém é super fé aqui. Porque a palavra de Deus diz que se a gente tiver uma fé de grão de mostarda, eu digo ao monte, levanta daqui e vai para lá. Então a gente é todos de pequena fé. Mas para Deus cumprir a palavra não depende da tua fé. Não depende da tua fé. Há vários milagres que Jesus fez que não dependeu de fé de ninguém. Porque Ele é a palavra, Ele é dono da palavra, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Aleluia. Nós pensamos pequenininho. Eu tenho o costume de falar que a gente pensa tão pequenininho, tão miudinho, e Deus é tão grandão, mas nós somos limitados para pensar. E nós somos muito limitados para pensar. E a gente fica pensando, eu só queria. Geralmente quando a gente está pedindo pequena fé, a gente fala assim, só queria isso, Deus. E Deus está querendo um leque de bênção para você. Deus está querendo dar um livro de promessas para você. E a gente, eu só queria isso. E às vezes aquilo que eu só queria, nem vai fazer bem para nós. Aquilo vai te derrubar, vai te afastar de Deus. Às vezes a gente fala, eu quero uma porta, mas aquela porta vai te afastar de Deus, vai te impedir de vir para a casa do Senhor. E aí Deus vai dar essa prova? Essa porta vai abrir? Não. Porque não vai fazer bem. Vai te afastar. Mas Deus tem algo poderoso. Se você esperar e crer na palavra, Ele tem uma porta que você pode ser servo, que você pode fazer a obra, que você pode estar na casa do Senhor todos os cultos. Aleluia! Eu costumo de todo mundo que fala para mim, olha para Deus abrir uma porta. Bom, você quer continuar indo para a igreja ou não? Primeira pergunta que eu faço. Quero. A pessoa, quero. Então tá. Você crê que Deus pode abrir uma porta e você continua indo para a igreja? Creio. Então é isso que você tem que pedir, não é uma porta. Então vamos orar. Deus vai pedir uma porta, você vai continuar vindo para a igreja, fazendo a obra e tudo. Só que primeiro vai vir uns pratos. Vai vir uns empregos que não vai te deixar fazer a obra. Vai vir emprego que não vai te deixar ir para a casa do Senhor. Você vai ter que falar não. Porque o diabo, ele sabe que o desejo do nosso coração também. E ele vem antes para te enganar. Porque ele não veio para roubar, matar e destruir. Ele rouba o seu sonho. Ele destrói o seu sonho. Ele rouba a tua esperança. Ele destrói, ele veio só para isso. Ele tem inveja, o diabo tem inveja de nós. Porque nós temos a misericórdia e a graça de Deus e ele não. Então a tentativa dele é levar nós para onde ele está condenado a ir. Que o inferno foi feito para o diabo, não foi feito para o ser humano. Então, mas ele quer nos enganar. Porque ninguém vai para o inferno querendo ir. Ninguém cai querendo cair. Ninguém peca querendo pecar. Nós pecamos, nós caímos, enganada por Satanás. Mas a gente fica enganada por Satanás quando a gente não está atento à palavra. Porque a palavra nos direciona, a palavra nos alerta, a palavra nos leva para o céu sempre. Se for alguma coisa que te desvie, não é a palavra de Deus. Nunca vai ser a palavra de Deus. Porque Deus fez nós
para estarmos junto dele, louvando e adorando o santo nome. Porque alguma palavra vai ser uma palavra que não te leve a ele. Se ele nos fez para isso, se ele nos quer como amigo dele, se ele deu o filho dele amado, primogênito, para morrer, para que possamos ter de novo amizade com Deus. Então sempre a palavra vai nos levar para ele. A palavra de Deus diz em Colossenses que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Nós somos o corpo. A igreja, quando fala, não é as paredes, não é a coluna, não é as cadeiras, a igreja somos nós. Nós somos a igreja. E ele é o corpo, e ele é a cabeça. A palavra diz que ele é o cabeça. Então a gente está aqui, o corpo. O corpo ele funciona conforme a cabeça, isso fisicamente falando. Na anatomia a gente fala isso. A cabeça manda no corpo. Isso é fato. Eu tenho o costume até de falar para os pacientes quando eu falo, cuida da cabeça, porque se a cabeça não estiver boa, o corpo não responde. Eu tenho essa mania de falar isso para os pacientes. Cuida da tua cabeça, não fica neuro, não deprime, porque se a sua cabeça não estiver boa, o teu corpo não vai responder. Então, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. E cada um aqui é essencial, é diferenciado para Deus. Deus conhece até a quantia de cabelo que você tem na cabeça. Então você é único para Deus. Você é importante no reino. Você é o corpo. Mas de repente, acontece um dia que alguém fala, eu não vou mais para a igreja. Eu não quero mais ir para a igreja. É um pedaço do corpo que vai fazer falta. Um pedaço do corpo ele pode fazer falta. Mas se a cabeça estiver boa, o corpo continua. Você vai fazer falta se você desistir. Mas o que acontece quando a gente pensa, não vou mais para a igreja, não vou fazer mais a obra, a gente começa a se sentir tão importante que a gente começa a achar que a cabeça depende do corpo. Se eu não fizer, eu não vou fazer isso que eu faço, eu não vou fazer mais, eu quero ver quem vai fazer, ninguém vai aceitar fazer isso, eu não vou mais para a igreja porque, não cansei, falaram de mim, ou qualquer outra coisa. Vai fazer falta. Mas o corpo vai morrer. Um pedaço. Por exemplo, trouxe aqui, Deus me trouxe. Teve um ano, 2014, acho que foi 2014. Eu cheguei de viagem e vi um carro fazendo barulho. A minha infinita sabedoria, abri o carro do meu carro, um carro ligado. E eu não sei o que eu fui pôr o dedo. Meu dedo passou na correia dentada todinha no carro. Eu não sabia, olha, eu me ajoelhei e falava, Jesus, me ajuda. Era tanto sangue. Aí minha filha chamou o vizinho e me levaram para o hospital lá onde eu trabalho, que é o hospital mais perto. Aí me levaram, e eu cheguei lá, os médicos mandaram fazer um raio-x, tudo. Aí tinha 2 médicos, um japonês e um boliviano. E aí eles ficaram discutindo, não, eu vou levar ela para o centro cirúrgico, porque, gente, ficou a minha unha, eu não tinha unha mais. E ficou o meu osso todo exposto. E meu dedo cortado. Eu tenho uma cirurgia aqui. Meu dedo todo cortado. E aí doeu muito. Desesperadamente muito. E aí ele ficava assim, o japonês falava assim, eu vou levar ela para o centro cirúrgico, interna ela, vou levar ela para o centro cirúrgico porque eu preciso saber se o tendão dela foi rompido. Tendão é a ligação que liga os nossos sistema central, nosso sistema nervoso, que faz a gente fazer isso, né? Se corta o tendão, eu não faço mais isso. Se corta o tendão do pulso para frente, não há mais ligação. Então eu não faço mais isso. Então ele falava, eu não sei se pegou o tendão, e o outro falava, não, para que isso? Exagero, para que isso? E eu assim, olhando, e nós que é da área, a gente entende tudo. Eles podem falar, e a gente entende, eles não sabiam que eu era funcionária. E eu só olhando, me fala, vou internar, outro, não preciso disso, vou internar. E o japonês resolveu me internar, falou, internar ela, só ela com o centro cirúrgico, já estou subindo. Aí colocaram a roupa de centro cirúrgico, me subiram. E ele foi e costurou meu dedo. Graças a Deus não pegou o tendão. Eu fiquei sem unha, Eu falo que eu sou meio lagartixa, porque nasceu a unha, nasceu tudo. E eu orava para Deus, gente. Eu falava assim, Deus, o Senhor colocou... O Senhor no vale dos ossos secos, o Senhor reuniu ossos, o Senhor reuniu tendões. Eu falava isso para Deus. Eu orava, gente, porque eu ficava, gente, eu vou ficar sem unha. Que feio. Eu fiquei tão traumatizada.
E aí foram nascendo. E é sério, é um testemunho. Nasceu unha ali, quem olha assim, acha que meu dedo é normal, né? Mas ficou normalzinho mesmo. Parece que é um milagre, Deus reconstituiu o meu dedo. Mas se eu ficasse sem o dedo, ia fazer muita falta, porque era a ponta do meu indicador, ia fazer falta. Mas eu continuaria, as coisas continuariam assim a igreja. Se um de nós sairmos, faz a falta, lógico que faz. Mas Jesus precisa continuar com a igreja, ele é a cabeça. E ele precisa as coisas continuarem. E a dor que eu senti no dedo, porque funciona assim a dor. A dor, qualquer dor na terminação nervosa, eu dou uma picada aqui, eu sinto a dor aqui, mas eu mando pro meu cérebro e meu cérebro manda de volta onde está doendo. Se eu encostei a minha perna num lugar quente, eu sinto na perna, mas ele tem que mandar pro cérebro, é muito rápido isso. E ele volta, mostra onde que está doendo, eu puxo a minha perna. Então funciona assim. Então quando a gente diz para Deus que não quer mais, pode doer em Deus. Mas Deus nos avisa que está doendo. Você quer sair? Dói. Mas você precisa de Deus. Você precisa da igreja. Nós precisamos. Eu não sei se vocês já conheceram alguém tetraplégico. Quando a terminação é desligada da cervical para baixo. Então daqui para baixo não funciona. Mas o cérebro funciona, a cabeça funciona, o corpo não funciona, mas a pessoa tem vida, porque a cabeça é Jesus. Deixa eu ver se eu consigo entender onde eu quero chegar. A cabeça é Jesus. O corpo pode estar com dificuldade, sem ligação. A única coisa que não pode faltar na igreja é Jesus. Aleluia, aleluia. Então, vai continuar, a pessoa vai continuar viva. Mas quando a pessoa tem uma morte cerebral, e o corpo inteiro está perfeito, os órgãos todos perfeitos, a família é acionada, porque precisa fazer transplante, porque aquele corpo vai morrer. É por isso que não pode faltar Jesus na igreja. É verdade. Porque se Jesus faltar, o corpo morre. Agora a igreja não, a igreja, a gente sair, vai fazer falta, igual eu falei. Mas Jesus, ele quer que a gente esteja ligado com ele. Aleluia! É ele quem dá a liderança. É ele que fala com a mão, levanta e a mão levanta. É ele que fala que é a caminha e a caminha. Então Jesus é a nossa direção. Quando fala de Jesus é a cabeça, Jesus é a nossa direção. Jesus é aquele que nos leva, é aquele que nos mostra. É Jesus que não fala, ele está quente, tira a perna de perto. Aí está perigoso, é pecado, não vai. Então, a única coisa que não pode faltar na igreja é Jesus. Quando as pessoas falam, eu vou mudar de igreja, não daqui, não. Se pessoas que vêm conversar comigo, falam assim, não sei, estou pensando em mudar daquela igreja, da igreja que estou indo, vou para outra igreja. Aí eu pergunto, na igreja tem Jesus? Você sente Jesus? Sinto. Então por que você vai mudar de igreja? Porque Jesus, o que ele fala para você aqui, ele vai falar lá. Agora, se você for numa igreja que não tem Jesus, você vai para uma igreja morta. Uma igreja sem órgão. Uma igreja sem pessoas. Ou se tiver, só vai ter a cabeça. Então, quando tiver a cabeça, que é Jesus, não importa a placa que está lá fora. Jesus vai trabalhar em você, a palavra dele vai te libertar, a palavra dele vai te exortar, a palavra dele vai te mudar, vai te direcionar. E aí a gente estamos achando que Jesus precisa de nós. Ele é a cabeça, ele não precisa, com ele tudo funciona. Agora a gente sem a cabeça, nós não funcionamos. Então nós somos dependentes de Jesus. Nós precisamos buscar e firmar na rocha. E para isso a gente precisa priorizar Jesus. A gente não precisa vir porque a gente é necessitado. Sim, nós somos e temos que admitir isso. Mas não só por isso. Eu tenho o costume de falar que tem dois tipos de fé. Fé para conquistar e fé para ser salvo. São duas fés diferentes. Você vê pessoas prósperas que pedem e é dado. A palavra de Deus fala. Pedir. A palavra de Deus fala. Então, pessoas que pedem, que fazem campanha, que tudo. Mas a salvação, a gente não tem certeza. Então, ela conquista, ela é próspera, ela tem muito dinheiro. Eu não estou falando que a gente não possa ter. Deus é dono do ouro e da prata. Deus quer fazer uma igreja próspera. Ele tem um templo aí para sustentar. Ele quer abençoar você para abençoar a igreja. Então, ele pode sim.
Mas a gente não pode perder a fé de ser salvo. Essa fé de ser salvo é independente do tempo ruim ou do tempo bom, eu continuo na rocha. Tá difícil, mas eu estou na rocha. Estou no vale, mas estou na rocha. Estou no deserto, mas estou na rocha. Estou na prova, estou na rocha. Estou na bonança, estou na rocha. Porque tem gente que consegue ficar no vale, no deserto e tudo, na rocha. Mas na bonança, não. Na bonança, eu esqueci quem me deu a bonança. Então, a gente precisa manter na rocha todos os dias. E para isso, a gente precisa trazer Deus como prioridade. Eu trouxe o significado de prioridade. Prioridade, condição do que é primeiro, em tempo e ordem. Ou preferência, primazia. Condição de quem é primeiro na sua vida. Ser primeiro, ter prioridade a Deus, não vem por necessidade. A gente vem primeiro por necessidade. Todo mundo aqui teve uma necessidade. Em primeiro lugar, de ser liberto, depois de ser salvo. São as nossas necessidades. Outros por algum parente, outros por bênção financeira. Todos vêm primeiro por necessidade. Quando a gente olha Jesus na terra e vê aquela multidão com Jesus, era por necessidade. Todo mundo ouvia falar dos milagres. Todo mundo queria um milagre. Todo mundo estava lá. Mas na hora que Jesus estava na cruz, foram poucos que estavam com Jesus. Os que traziam Jesus como prioridade estavam lá, nos pés de Jesus. Os que não, foram os primeiros a apontar o dedo. Foram os primeiros a julgar. Então, assim, se a gente trazer Jesus como prioridade para a nossa vida, a gente permanece na rocha. Aleluia. Quando a gente trazer ele só para a nossa necessidade, quando a gente receber a necessidade, a gente sai da rocha. Então, a gente, na verdade, sair da rocha não existe. A gente só nunca esteve na rocha. Porque na rocha a casa não cai. Na rocha a fé permanece. Glória a na Deus. rocha a gente segue em frente. Se a casa cair, é porque nunca esteve na rocha. O bem alicerçado é para a vida inteira. Pode passar 1000 anos. Um tempo bem alicerçado, ele vai ficar alicerçado para construir 1 andar, 2 andares, 3 andares acima. Ele vai estar alicerçado, firme. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir um dia difícil, vai vir a prova, ele vai estar lá. Então, assim, a gente precisa saber qual é a minha prioridade em Cristo. Cristo é a minha prioridade ou Cristo é a minha necessidade? Ele tem que ser a necessidade na prioridade. Porque buscar primeiro o reino do céu é sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Deus quer dizer com isso? Se eu ponho ele em prioridade, primeiro Deus, primeiro a obra, primeiro a casa do Senhor, primeiro fazer a vontade dele, primeiro obedecer o que diz a palavra dele, primeiro amar os irmãos, porque ele diz, amar o próximo como a ti mesmo. Primeiro, Deus. O que acontece com os demais? Ele é a tua saúde, a tua fortaleza, ele é o teu socorro bem presente na angústia, ele é aquele que te fortalece, ele é a provisão, ele é maná do céu, ele é a promessa, ele é tudo em nossa vida, quando tratamos com prioridade. Agora, quando tratamos ele com necessidade, eu só quero uma porta, aparece a porta e esqueço de quem me deu a porta. Eu quero meu marido comigo, aqui do lado. Quando o marido vem, você deixa de ir. Por quê? Você veio, pediu, Deus deu. É a sua necessidade do momento. Então, gente, não precisa se perder neste momento. Quantos e quantos homens da Bíblia se perdem no momento? E Deus deixa bem relatado para nós entendermos que não vale o que é eterno por um momento. Às vezes, a gente vê Isaac que perde a primogenitura por um momento de fome, ele vende aquilo que é eterno para ele. A gente vê várias histórias. Jesus, quando ele vem, ele faz vários milagres. Muitos milagres ele fala, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Mas muitos milagres, ele salva pessoas não por fé delas. Ele salva a pessoa por fé de alguém. Então, quando você é firmado na rocha, quando você ouve a palavra, quando você está com fé, porque a palavra te dá fé, Deus não trabalha só em você, não faz milagres em você. Deus trabalha em quem está à sua volta. A gente para pensar em Jairo, a filha estava morta. E Jairo, quando vai atrás de Jesus, não era a fé da filha. A filha estava morta já.
Mas ele, por ter fé em Jesus, na palavra de Deus, acreditar que ele tinha poder para fazer, ele chega até Jesus e Jesus fala, ela só dorme. E quando ele chega lá, ele fala para a menina, levanta-te. Porque ele tinha o quê? A fé dele salvou a filha dele. Se você parar para pensar, Marta e Maria, elas tinham muita fé em Jesus. Ela só como diz Camila Barros, ela só errou o tempo. Porque quando elas vê Jesus, uma fala, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ela tem costume de falar que ela estava com a fé no passado. E depois ele fala, aquele que vive em mim, por mais que morra, viverá. Então, e aí ela fala, eu sei que naquele dia ele ressuscitará. Então ela põe a fé no futuro. Mas Jesus é fé de hoje. Aleluia. E quando a gente se preocupa só com hoje, a gente esquece lá o passado, porque a gente se perde no passado, porque eu não fiz, porque eu não consegui, porque eu devia ter feito, porque se mata a gente. E a gente vai perdendo a fé por causa desse sim, porque nós achamos que depende de nós. O milagre não depende de nós, depende do Todo-Poderoso. É Ele que faz o milagre, não somos nós. Mas se eu centrar minha fé no tempo certo, que é hoje, enquanto o seu marido não está convertido, ame, perdoe, trate bem. Se Jesus um dia falou que você e sua casa servirá ao Senhor, todo dia profetize na sua casa. Aleluia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Os filhos podem estar na droga, os filhos podem estar perdidos, os filhos podem estar onde for. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é a palavra que Deus te deu, foca na palavra. Porque você vai ficar firmado na rocha. Porque se você for para uma situação, você vai cair. A tempestade vai te derrubar. Então você foca naquilo que Deus te falou, a palavra. A palavra de Deus me deixa firme. Firme por quê? Firme porque Ele é fiel para cumprir. Se Ele falou para você que vai te usar, às vezes a gente fica, eu queria ter feito, quando entrou em 2022, esse ano eu vou fazer alguma coisa para Jesus. Esse ano eu vou cantar, esse ano eu vou louvar, esse ano eu vou dar saudação. Dessa maneira. Passou 2022, a gente não fez. Olha o 2023 aí. Não adianta chorar por 2022, já foi, passou, mas 2023 está iniciando. Se você quer fazer, faça hoje. Faça agora. Glória a Deus! Porque o Deus de agora vai cuidar do amanhã. Lá naquilo que Ele te prometeu, Ele já está operando, Ele já está cuidando, Ele já está tratando, Ele já está. Em nome do Senhor! E nós estamos aqui preocupados com o amanhã, frustrados com o ontem, esquecendo do hoje. O hoje eu preciso fazer hoje. Deus mandou orar, ore. Deus mandou perdoar, perdoe. Deus mandou amar, ame. Deus mandou cantar, cante. Deus mandou pregar, pregue. E eu, com isso, eu comecei falando, né? Que eu nunca imaginei eu estar aqui. Olha eu aqui. Aleluia! Hoje eu sou grata a Deus, porque Deus acreditou em mim. Glória a Deus! Quando nem eu mesmo acreditava. Porque Jesus, Ele é assim. Ele acredita em nós quando ninguém mais dá um voto de confiança para nós. Quando todo mundo olha, sabe aquele pequenininho da casa, o menorzinho? É esse que Ele faz. Sabe aquele que todo mundo rejeita, todo mundo tem preconceito, todo mundo diz que não? É nesse que Ele faz. Por quê? Porque Ele quer mostrar o poder dEle nas nossas vidas. E eu sou grata a Deus pelos meus pastores, por ter acreditado em mim. Glória a Deus! Com a palavra que Deus me falou, tocou no coração deles e eles têm acreditado em mim. Eu ainda não estou na África, mas eu creio que lá eu vou chegar. Como? Quando? De que jeito? Nem estou preocupada. Eu sei que o dono da palavra vai fazer. Mas eu quero viver o hoje. Se hoje eu sou líder dos jovens, ano passado era das crianças. Nas crianças, eu vou ser das crianças. Eu sei que Deus está me preparando para algo. Hoje eu sou dos jovens. Eu só consigo entender que Deus está me preparando para algo. E se Deus mudar, eu não me frustro, eu não fico preocupada. Eu sei que Deus está me preparando para o que Ele quer fazer. Aleluia! Porque não adianta a gente querer ser grande e não aprender nem ser pequeno. A casa, se a gente começa ela por cima e não querer cavar lá do fundo e fazer seu alicerce,
literalmente essa casa cai. Então, eu quero só me preocupar com o que Deus me der na mão hoje. E hoje, o que Deus mandar fazer, embora, igual eu falei, eu tenho vergonha, eu tenho minhas limitações, eu não acho que eu sei, que eu posso, mas se Deus acha, Ele vai me ajudar e vai me capacitar. Eu creio. Então, é assim, não perca o tempo da tua fé, não perca o tempo da palavra de Deus. Se Ele te prometeu, se agarre nela com todas as forças que você tem. Mas não com ansiedade. Eu quero estar lá. Não se preocupe em estar lá. Se preocupe em estar aqui. Se Deus prometeu a tua família, o teu marido aqui, não se preocupe. Não vai acontecer. Se você olhar a condição que ele está hoje, para você não vai. Mas nós não vivemos por vista, e sim por fé. Aleluia. Vai acontecer, ele já está lá. Deus já está lá. Deus pode correr. O tempo dele não é igual ao nosso. O tempo dele é totalmente diferente. Um dia é igual a 1000 anos, ou 1000 anos é igual a um dia para Jesus. Nós que temos medo desse tempo, porque nós sabemos que somos limitados, nós sabemos que tem um período aqui na Terra. E a gente se apega a tantas coisas da Terra, mas tem uma eternidade aí pra gente. Aleluia. E a gente, aqui na Terra, a gente só precisa viver hoje, porque a palavra de Deus fala que não se aquieteis com o dia de amanhã, porque o dia mal vem. Então, assim, se preocupa com hoje, para lidar com o dia mal hoje. E quando a gente pensar em mudar, ou viver alguém, ou fulano não faz, ou fulano, uma coisa que Deus me ensinou muito, que eu não posso cobrar de ninguém, eu posso só cobrar de mim. Então, assim, quando eu quero a mudança, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Quando eu quero que alguém faça alguma coisa para mim, alguma coisa, eu procuro fazer aquilo. Porque foi assim que Jesus nos ensina. Tudo que Ele quis, Ele primeiro nos deu. Ele nos deu o exemplo. Ele veio aqui, Ele sofreu por nós, mas Ele passou fome. Ele jejuou, Ele orou. Ele nos deu primeiro. Ele mostrou que primeiro Ele deu. Agora é opcional a gente querer devolver. Na verdade, Ele queria que todos devolvessem. Mas a vida tem um livre-arbítrio. E nós somos presos por Ele. Eu falo que nós somos presos pelo livre-arbítrio. Porque a gente faz tanta burrada por causa desse livre-arbítrio. Tanta burrada. Mas quando a gente está firmado na palavra, as burradas diminuem. A gente não vira santarrão. A gente não vira... Mas a gente consegue ouvir a palavra e ser direcionado por essa palavra. E aí a gente direcionado, a gente vai diminuindo a quantia de erros que a gente faz. Aí Deus vai moldando a gente aqui por dentro. A gente vai falando olha, tá egoísta nisso, né? Peraí, eu tenho que deixar de ser menos egoísta. Deus é egoísta. Deus me ajuda a eu mudar aqui dentro. Eu preciso mudar aqui dentro. Aí Deus vai falando, vixe, você tá muito magoado. Aí eu preciso liberar perdão. O Senhor me ajuda para me liberar perdão. E Deus vai te orientando. Isso vai te deixando mais firme na rocha. Isso vai te deixando os passos cada vez mais firmados, seu alicerce mais profundo. E pode vir um tempo ruim, que ele vem para nós todos. Mas você entende que a rocha é a tua fortaleza. A rocha é a tua fortaleza. Da rocha você não se move, da rocha você não sai, da rocha você vai em frente. Eu sei que a gente tem vários projetos e planos para 2023, mas pegue os seus planos, coloque no papel, escreva. É muito bom escrever. Mas o primeiro projeto que você tem que ter na tua mente para 2023 é estar firmado na rocha. Porque a rocha é a melhor coisa, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai te direcionar o que você tem que fazer, o que é melhor para você. Porque os seus olhos são limitados, os de Deus não. Então fala, Deus, que os meus sonhos estejam ligados com os seus. Amém. E faça um voto para Deus, que os meus sonhos estejam ligados aos seus. Aleluia. E vai para casa falando que os meus sonhos estejam ligados aos seus. E com certeza seremos maduros em 2023. Porque Deus quer muito mais do que nós queremos essa maturidade, é Deus. Porque nós queremos, mas nós sabemos que vai vir com dor essa maturidade. Porque para ser maduro, dói, aperta. E quando aperta, a gente quer correr. Então, com Deus não, nós seremos maduros
Mesmo a dor, nós não sairemos da rocha. Quantos de nós no ano de comunhão perdeu a comunhão? Deus, quando Ele dá uma direção, Ele pré-antecipa o que está por vir. E tempos difíceis, está por vir. O Joe falando, eu já tinha visto também isso, que diz que a Terra está girando mais rápido. E aí eu falei, é a profecia de Deus já se cumprindo. Então os dias serão abreviados. E se está acontecendo só essas coisas que no detalhe, né? Você vê, a ciência explica a profecia de Deus, que foi escrita há muitos anos atrás. Então as outras coisas também no mundo espiritual está acontecendo, isso que a gente não vê. O mundo físico já está, é efeito do mundo espiritual. Então a gente sabe que tempos difíceis vão vir. Se Deus está abreviando, por que tempos difíceis vão vir? E se a gente não estiver na rocha, a gente não consegue chegar nesse tempo difícil de pé. No tempo difícil a gente vai querer correr. E a gente precisamos da rocha. Sabe por quê? Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém tem ao Pai senão por Ele. Aleluia. Então nós precisamos estar com Ele para chegar até o céu. Porque se a gente não aguentar tempos difíceis na terra, a gente não vai conseguir a abundância no céu. É aqui na terra, os tempos difíceis, a gente vai ter que suportar, firmado na rocha, para a gente alcançar o céu. É sim. E assim eu entrego essa palavra em nome de Jesus para você. Aleluia. Paz do Senhor, em nome de Jesus.